Fala galera, aqui é André Cerboni e nesse vídeo eu gostaria de propor para vocês o seguinte: alguns vídeos dentro do canal vão ser sobre contrabaixo, que é o meu instrumento preferido, é o instrumento que eu toco, é o meu instrumento. E durante esses mais de 20 anos que eu toco, eu tenho acumulado algumas lições e algumas manhas assim, com relação ao próprio equipamento. Fora que você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais exigente com o seu som e você começa a procurar isso tanto na sua técnica quanto no seu próprio equipamento. Eu não sou professor de música, sou, vamos dizer, um autodidata no contrabaixo. Eu comecei a música aprendendo piano e eu sempre gostei do instrumento, então eu corri atrás para aprender. Um professor meu de piano era luthier também, e alguém abandonou um contrabaixo lá na luthieria dele há muitos anos, e eu falei que gostava, e ele me deu de presente um contrabaixo tonante, que a maioria das pessoas devem saber o que é esse instrumento tonante, um instrumento bem de início mesmo. E a partir daí as coisas começaram a acontecer com o contrabaixo na minha vida. Então eu tive vários instrumentos, hoje eu tenho uma coleçãozinha. E assim, os equipamentos que eu tenho, muitas vezes quando eu toco por hobby, e muitas vezes quando eu toco, ou quando alguém vai dar uma olhada no ensaio da minha banda, eles sempre me perguntam. Então eu achei legal colocar aqui no canal algumas dessas curiosidades, porque muita gente pode ter esse tipo de dúvida, né? E eu vou iniciar essa série falando sobre a Tarraxa Ripshot. Eu particularmente não tenho visto, aí vocês me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, vídeos desse tipo aqui no YouTube. Alguém falando sobre a tarraxa, ou até não sei se muita gente conhece esse equipamento aqui. Eu, por exemplo, eu entendi que isso existia zapeando no Amazon, numa viagem que eu fui fazer aos Estados Unidos, e eu queria comprar algumas coisinhas e tal. Então, zapeando no Amazon, eu vi um modelo de tarraxa Ripshot, dei uma pesquisada, entendi, achei bem legal. E uma das razões de eu ter achado muito legal é que quando eu comecei a tocar baixo, eu comecei no baixo de 4 cordas, e o baixo que meu pai me deu, assim, quando eu comecei a tocar de forma mais séria, foi um baixo de 5 cordas, que eu achava o máximo tocar, porque a corda Si, ela te dá aquelas notas de profundidade, né? E essas notas de profundidade, para quem tá começando, é um negócio, pô, é muito legal ter. Eu tenho assistido uns vídeos do Renato Leite, que é um professor muito bom. Eu vou deixar os vídeos dele, o canal dele aqui aqui embaixo, na descrição do vídeo. E esse cara fez um vídeo sobre baixos de 5 cordas, vantagens e desvantagens de se tocar o baixo de 5 cordas. O baixo de 5 cordas é um baixo muito legal, principalmente por causa desse negócio da corda Si, né? Da profundidade. Mas ele falou um negócio que eu não tinha pensado antes, e ele falou muito claramente, para mim ficou muito convincente, que você compra um baixo de 5 cordas para te atrapalhar a tocar, porque para sua execução, você precisa abafar a quinta corda o tempo todo. E realmente, eu lembrei de quando eu tocava baixo de 5 cordas direto. Hoje eu não tenho baixo de 5 cordas, mas eu lembrei quando eu tocava baixo de 5 cordas direto. É realmente um problema você abafar aquela corda Si, né? Enquanto você executava. Porque a grande maioria das músicas que eu tocava era rock and roll, e rock and roll muitas vezes não demandava da corda Si, né? Então ela acabava ficando ali descansando muito tempo. E ele falou o seguinte: cara, não adianta você ter um baixo, você ter esse problema de execução, e dependendo do estilo que você toca, ele não é necessário, né? Para você ganhar Si, Dó sustenido, Ré e Ré sustenido de nota. Se você ganha 5 notas, né?
porque a partir do Mi você já tem o Mi corda solta aqui na quarta corda. Então eu parei para pensar, falei, realmente isso é algo que faz sentido, né? Mas aí o que aconteceu? Eu gostava de tocar o baixo de 5 cordas de qualquer maneira, eu gostava da profundidade das notas. E aí eu descobri a tarraxa Ripshot. O que é essa tarraxa Ripshot? Ela é uma tarraxa que tem uma mecânica diferente. E ela tem um mecanismo que, uma vez que você... Isso aqui é uma chave, certo? Quando você aciona essa chave, né? Aqui o meu baixo ele tá afinado essa corda em Mi, certo? Quando eu aciono essa chave aqui, ó, deu para perceber que essa tarraxa ela deu uma deslocadinha para cima. Vou fazer de novo, ó, presta atenção, ó, deu uma deslocadinha para cima, certo? O que acontece? Você solta a tarraxa, ela gira livremente quando você solta aqui e ela para aqui através desse parafuso aqui. Então ela dá essa deslocada, essa deslocadinha aqui foi suficiente para desafinar a corda até a nota Ré, certo? E aí como é que eu sei que é a nota Ré? Bom, eu faço a afinação da nota Mi dessa maneira aqui, certo? Usando a tarraxa de forma normal. E eu faço a afinação da nota Ré tirando essa posição da tarraxa, colocando ela na posição acionada, né? Vamos dizer assim. E esse parafuso aqui, ele tem aqui uma porquinha que você afina a nota Ré a partir desse stop aqui. Então vamos lá de novo. A hora que você aciona a tarraxa Ripshot, pau! Esse batente aqui é o que você afina para você obter a nota Ré, certo? E o que é legal nisso aqui, cara? Em algumas músicas que eu toco na minha banda, muitas vezes a gente precisa eu preciso desafinar o baixo, a corda Mi, para ter essa profundidade. E lógico também, eu esqueci de comentar, e também é muito importante comentar, que o baixista muitas vezes, para você adequar o tom das músicas, né? Você precisa um instrumento, às vezes um instrumento de 4 cordas não te dá um range muito legal para você trabalhar com tons. Quando você trabalha com a tarraxa Ripshot, né? A corda Mi, se você, por exemplo, tá tocando em um tom em que você em que você tem um misão e você vai cair meio tom ou um tom, por exemplo, na afinação, no tom da música, para adequar, sei lá, ao vocalista da banda. O que acontece é que uma vez que você faz isso, você tem a tarraxa Ripshot, você consegue, por exemplo, vamos falar de nota, vai. Então vou cair uma nota que tem um tom que tem um misão, eu vou cair meio tom, por exemplo. Só que eu preciso dessa nota, falar misão porque é a nota grave que você precisa, eu preciso da nota Ré sustenido grave, né? Se fosse um baixo comum, sem a tarraxa Ripshot, eu teria que pegar esse Ré sustenido e tocar na corda Lá, e ele não iria sair, iria sair um pouco mais agudo. Então não seria perfeito, né? Você não teria a profundidade da nota. Com a tarraxa, você tem essa possibilidade. O que acontece é lógico, e aí alguém pode me perguntar, mas quando você aciona a tarraxa, então fica um pouco confuso, porque a hora que você cai um tom, as posições das notas vão mudar, é lógico, isso vai acontecer. Mas o que eu posso dizer para vocês de experiência minha, é que mesmo isso acontecendo, você se acostuma com o tempo, né? E aí outra pergunta que podem me fazer: legal, você comprou essa tarraxa, eu vou falar sobre preços depois, mas eu pego um baixo com a tarraxa comum e desafino ele, o meio tom. Para mim isso não é um problema. Legal. Para esse caso que eu estou falando para vocês, isso realmente
é possível. Você vai lá e desafina meio tom, acorda numa música, depois afina de novo e continua. Mas a praticidade disso aqui é você, por exemplo, tá tocando uma música e manter a afinação comum no instrumento, e num determinado momento da música você vai lá, aciona e você consegue aquele ré bem grave. E aí você volta a chave e continua tocando com a afinação comum. Eu acho muito legal essa possibilidade, eu acho muito bacana, por isso que eu acho que vale a pena você obter uma dessa. Agora, com relação a preço, então funcionalidade vale muito a pena. Agora, para quem gosta de profundidade, etc., e para quem se preocupa com o timbre, né? Agora, com relação a preço, aqui no Brasil, essas tarraxas aqui, elas têm um preço, né, pelo mecanismo e tal, e ser um produto importado. Aqui no Brasil o preço não é atrativo, definitivamente não é atrativo. Eu tenho esse baixo, tenho um outro baixo, que são dois baixos que eu alterno tocando na minha banda. E esse baixo aqui, essa eu consegui comprar usada, essa tarraxa. E ela, né, ela acompanha, tá vendo? Ela acompanha o padrão das tarraxas Fender. Essa específica aqui, esse é um baixo Fender de 2004, né? E ele tem esse padrão, que são tarraxas bem pesadas, né? Dá pra perceber. E essa aqui é mais pesada ainda por causa do mecanismo. Mas eu consegui comprar ela no OLX por R$300. Só essa tarraxa, tá? Pra me dar esse prazer que eu falei pra vocês. Mas eu realmente acho que vale a pena. Eu utilizo e acho que vale a pena. E aí depois o meu outro baixo, que é um outro Fender, eu não consegui achar usado. Eu tive que comprar ela, não tinha possibilidade de comprar fora do Brasil. E aí eu acabei comprando aqui no Brasil e foi uma facadinha. Tá? Mas eu não me arrependo também, porque me dá bastante possibilidades. Então sempre quando eu levo um baixo ou outro eu não sinto falta de nada, né? Apesar de serem baixos diferentes, etc. Mas isso é outro papo que depois a gente pode ter depois, tá? Nos Estados Unidos essa tarraxa custa $60. Então, em torno desses $60, né? Porque dependendo do formato, da complexidade, né? Da próprio modelo, esse preço acaba mudando. Mas é em torno de $50, 50 a $60. Então, para quem vai, talvez valha a pena trazer uma dessa e experimentar o instrumento, tá? Bom, com relação à tarraxa Ripshot, era isso que eu queria falar para vocês. Só mais uma coisa que eu tinha esquecido. A tarraxa ela é um pouco mais pesada. Então, se eu comparar os meus dois instrumentos, né? Eu tenho o meu outro instrumento é um Precision Deluxe de 2010. O Precision Deluxe ele já naturalmente ele é mais leve, é um instrumento mais leve. E as tarraxas em 2010 elas já tem uma construção mais compacta, né? Uma descrição um projeto mais compacto. Então quando você coloca o baixo, você toca em pé com o baixo, uma coisa importante é o balanço o balanceamento do instrumento, né? Então você não quer que o braço pese muito mais que o corpo, né? Senão você tem que ficar fazendo força com o seu braço para manter o instrumento, ou ter que segurar o corpo para manter o instrumento. Isso não é confortável, apesar de ser factível, mas não é confortável. Nesse caso aqui, desse contrabaixo aqui, ele já é pesado por natureza, é um baixo de 2004, ele é pesado. Essas tarraxas aqui já dão um peso grande aqui para essa parte do braço, né? E como é que eu balanceei isso aqui? Até um pouco sem querer, né? Eu balanceei isso, eu acabei colocando uma ponte Badass, Badass 2 nesse baixo. E ela acabou fazendo esse papel de balancear o instrumento. Foi sorte. Se fosse uma ponte comum, talvez eu teria um problema de balanceamento do instrumento, né? Mas lá no outro instrumento eu não tenho esse problema,
porque ele já é leve e o projeto da Tarraxa é leve. Então alterou um pouco, mas não o suficiente para tirar o conforto do instrumento, tá? Beleza, galera, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Vão acompanhando os vídeos, curtam, deixem comentários aí, quem gostar, e até a próxima, um abraço.